Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos apresentar aos irmãos como estamos fazendo essa reunião de oração que o Senhor orientou através dos dons espirituais com as mães e seus filhos de 0 a 3 anos. E aí tem até o texto que a irmã Sara citou, né? Nós estamos fazendo aquilo que o profeta Joel profetizou, congregar as crianças, os que mamam. E aí nessas reuniões, são reuniões de orações em que as mães e os seus filhos, nós oramos, cantamos louvores e lemos a palavra do Senhor e nos dedicamos a ensinar a palavra aos nossos filhos. Hoje em dia, nós temos visto uma grande preocupação com o desenvolvimento das crianças, como a irmã Sara falou, principalmente nessa faixa etária de 0 a 3 anos. Os educadores infantis estão falando muito sobre o desenvolvimento cerebral dessas crianças, os estímulos corretos, e há uma preocupação em desenvolver as linguagens, o raciocínio lógico, desenvolver a música, a arte, mas o Senhor é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso, porque Ele nos leva a uma medida além, Ele nos leva à 5ª medida. E o Espírito Santo, Ele nos revelou este trabalho, porque o nosso Deus, Ele tem a preocupação de dar aos nossos filhos uma mente firme no Senhor. Enquanto o mundo está preocupado em investir, em colocar tanta coisa na mente das crianças, a mente dos nossos filhos será firmada e fortalecida pela palavra de Deus. Então nós nos reunimos com os nossos filhos, com as crianças. Pode passar, por favor. Numa reunião de oração, de ensino, em que nós cantamos louvores, em que as mães oram pelos seus filhos, pelas necessidades particulares dessa faixa etária, e fazemos isso uma vez por semana, quinzenalmente, após o culto, ou em algumas igrejas, se preferirem, pode ser no momento da EBD também. Aqui nós iniciamos o trabalho em julho de 2015, que foi quando o Senhor nos revelou essa reunião de oração. E essa reunião, ela tem alguns objetivos, né? Aquilo que o Espírito Santo quer fazer, quer alcançar. Então, proporcionar às mães momentos de oração com Deus. Nós sabemos que hoje em dia as mães trabalham fora, mesmo com os afazeres dos lares. É tão corrida a nossa vida, e naquele momento, então, é o momento que nós sentamos com os nossos filhos, oramos por eles, eles ouvem as suas mães orando pelas necessidades deles, e nós vamos sendo edificados. Também fortalecimento dos laços afetivos entre mães e filhos através de recursos espirituais, né? Num mundo em que muitas vezes as mães não têm tanto tempo, é um momento em que ali nós estamos voltados para eles, né? É um momento em que ali nós estamos dando um carinho, orando com eles, cantando louvores. Eles percebem que aquele tempo é deles, é para investir neles. Orientação e ajuda às mães sobre comportamento e participação das crianças no culto. Esse é um objetivo e nós temos visto bons resultados nisso. Porque as crianças que participam do trabalho, a nossa reunião de oração, ela tem louvor, ela tem a palavra, ela tem o clamor pelo sangue de Jesus. E as crianças que participam, eles começam a entender melhor o culto. A alma da criança, ela tem sede de Deus, como a nossa alma tem sede também de Deus. Tanto quanto nós precisamos da presença do Senhor, eles também precisam. Então é um erro nosso achar que, porque ele tem 2 anos, 6 meses, 7 meses, ele pode ficar do lado de fora do templo na hora do culto, brincando, ficar comendo, ficar com um brinquedo ali. Eles são participantes do culto, eles precisam do culto. Então, participando da reunião, eles começam a compreender melhor os atos do culto. Eles começam a participar melhor do culto. E aí é o nosso papel como mães. Porque nós, mães, na reunião junto com eles? Porque na reunião, eles vão estar aprendendo a orar, a importância do clamor, o momento da reverência da palavra. E nós vamos dar continuidade a isso dentro da igreja. No momento em que a mãe está ali com o filho no colo, o filho está deitado, às vezes de 6, 7 meses, em que a mãe está cantando louvor, ele está olhando para a boca da mãe, está vendo a mãe dando glória a Deus, dando aleluia, cantando louvores. No momento em que Deus está falando, são pequenos, mas vamos no ouvido deles e falamos: meu filho, é Deus falando, é profecia, ó, Deus está falando no meio da igreja, tem que ter referência agora. Às vezes estão distraídos ali no momento da palavra, está vendo que o pastor está pregando, está falando sobre Samuel. Lembra que eu te contei essa história de Samuel lá em casa? Então é um trabalho que nós vamos fazer uma construção para que eles sejam inseridos no culto e sejam participantes do culto. Esse trabalho também tem como objetivo incentivar as mães a introduzir na rotina familiar dos filhos a oração, a leitura, a palavra, os louvores. É uma continuidade do trabalho em casa. Aqui eles vão ouvir os louvores junto com as irmãs que conduzem a reunião, vão ouvir a palavra de Deus, e em casa as mães vão dar continuidade a este trabalho, né? Colocando louvores para ouvirem, fazendo culto no lar,
chamando para orar antes da refeição, quando acorda, ao deitar. Nós vamos dar continuidade a este trabalho. E facilitar a interação e participação das crianças na primeira classe de 3 anos. Este foi um presente que o Senhor nos deu, porque quando iniciamos o trabalho, nós não estávamos visando, né, este objetivo, mas o Senhor nos mostrou isso ao longo do tempo. As crianças que participam do trabalho, desde novas, estão com 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, eles já têm aquela ansiedade de sentar à frente com a classe, de querer vir para a escola dominical, de cantar os louvores, de fazer os gestos. Então, esse trabalho facilita a integração das crianças dentro da classe de 3 anos. Quando eles são promovidos para a classe, eles já estão esperando aquele momento, eles já conseguem se comportar no culto, já entendem que eles precisam sentar para ouvir a palavra, para cantar os louvores. Então, acaba sendo um estímulo e uma melhor adaptação na classe dos 3 anos. E aí, a nossa reunião. Para fazer a reunião com as mães de 0 a 3 anos, para as crianças de 0 a 3 anos, essa faixa etária é uma faixa etária, é uma idade em que tem suas peculiaridades, né, tem as suas singularidades. Então, eles precisam de estímulo, eles precisam de acolhida, eles precisam se sentir seguros. Então, nós organizamos o ambiente para que haja um melhor aproveitamento do ensino que é passado ali. Então, como que é a organização do ambiente? Tem a foto aqui, ó. Em um dos anexos da igreja, nós afastamos os bancos, ou retiramos um pouco dos bancos, dependendo da quantidade de crianças. Colocamos um tapete emborrachado no chão, um tapete de EVA. Sentamos em círculos com as crianças e ali sentados no chão, cada mãe com o seu filho, nós fazemos a reunião. O sentar no chão e sentar em círculo é para que facilite a visualização da irmã que está conduzindo. Em círculo eles podem ver melhor a irmã que está conduzindo a reunião e eles podem ver uns aos outros e eles vão aprendendo uns com os outros. Os menores veem os de 2 anos fazendo gestos, eles querem fazer também. Os menores veem os maiores orando, querem falar amém, querem orar também. Então vão aprendendo também uns com os outros. O nosso foco nesse trabalho, ele é um foco espiritual. É a formação espiritual dos nossos filhos, né? Nós estamos ali reunidos para que eles aprendam a palavra, para que sejam batizados com o Espírito Santo, para que vivam experiências com o Senhor. Mas também, quando eles estão reunidos ali, naquele momento, eles estão sendo estimulados em outras áreas também. Eles estão recebendo estímulos para habilidades cognitivas, porque eles aprendem a ouvir, a se concentrar. Eles estão recebendo estímulos motores quando estão fazendo gestos. Estão recebendo estímulos na oralidade, afetividade, socialização com outras crianças. Todos esses estímulos eles estão recebendo além da parte espiritual. E tudo isso que eles estão recebendo, eles estão sendo preparados pelo Senhor. Porque nós entendemos que os filhos gerados na igreja, os filhos gerados nessa obra, serão como Daniel lá na Babilônia. Eles, quando chegarem nas escolas, nas faculdades, quando chegarem nos lugares, eles serão como Daniel, 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais formosos, porque o Espírito excelente do Senhor habita neles. Então, tem um foco espiritual, mas tem um foco de desenvolvimento e que o Senhor está tornando eles 10 vezes mais sábios como aqueles jovens na Babilônia. E aí, nesse ambiente, nós começamos a nossa reunião. Aí nós vamos ver o roteiro da reunião. Aí algumas fotos da reunião, as mães sentadas com os filhos. É normal, é natural que durante a reunião um queira levantar, um disperse um pouco, a mãe chama, conversa, fala no ouvido, eu tenho que ficar sentado, agora vamos ouvir a palavra, vamos ouvir os louvores, mas esse momento é o momento deles mesmo. É o culto que foi preparado para o ensino para eles, voltado para a idade deles. Então aqui nós fizemos um roteiro, um cronograma da nossa reunião. Então nós iniciamos a reunião com um clamor pelo sangue de Jesus. Aí convidamos eles a fechar os olhos, a ter reverência. Nesse momento nós já explicamos para eles a importância do clamor. Então eles já começam a entender a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. Depois nós cantamos louvores. Os louvores que nós utilizamos na reunião são louvores menores, louvores mais fáceis, pequenos, que sejam de mais fácil entendimento, de figuras que eles gostam de cantar. Por exemplo, louvor no Expresso Viajamos, que é o louvor do trem, o louvor da candeia, o louvor do sabão. São louvores pequenos que têm letra fácil para eles gravarem, memorizarem e conseguirem acompanhar. São louvores da coletânea de crianças do presbitério.
Depois nós temos um momento de oração com as crianças. Os maiores, que já estão com a oralidade desenvolvida, nós convidamos eles a orarem. Aí, a princípio, muitas vezes são as mães que ensinam a orar, que eles ainda estão tímidos. Então, a mãe fala a oração e eles repetem a oração. Depois, eles vão criando uma autonomia, já oram com a professora, até que nós temos hoje crianças de 2 anos e meio que oram sozinhas na reunião, que já sabem elevar a sua voz em oração e adoração ao Senhor. E depois do momento de oração das crianças, o momento da leitura da palavra. E esse momento é um momento muito importante em que nós chamamos a atenção das crianças e a professora abre a palavra e lê um texto da palavra de Deus. E nesse momento nós chamamos a atenção deles. Crianças, nós vamos ler a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui na Bíblia, para que eles percebam a importância de termos a palavra nas nossas mãos, o valor da palavra de Deus. A professora faz a leitura de um texto bíblico e depois nós deixamos um pequeno ensino para eles. Um ensino curto, objetivo e adequado para a faixa etária deles, de fácil compreensão, mas que vai ficar guardado no coração. Por exemplo, se nós lermos o Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vamos falar com eles, a palavra do Senhor está falando que nós temos um pastor. Vocês sabem o que é o pastor? O pastor cuida da ovelha, e trazemos uma ovelha, uma imagem de ovelha. A ovelha precisa de alimento, a ovelha precisa de cuidado. E vocês são ovelhas de Jesus, e Jesus é o nosso pastor. E Ele cuida de nós, cuida do papai, cuida da mamãe, cuida da nossa família. Então é um ensino curto, objetivo, breve, mas que eles levam para casa a palavra do Senhor. A semente está ali guardada. Aí perguntamos a eles, quem é o nosso pastor? E os maiorzinhos respondem Jesus, e os bebezinhos tentam balbuciar, responder também. E a palavra de Deus vai sendo apregoada e vai ficando no coração deles. E depois da leitura da palavra, desse ensino curto, nós temos um período de oração com as mães. Nós pedimos que alguma mãe interceda pelos motivos que são próprios à idade, né? Para que o Senhor dê livramento de acidentes domésticos, fortalecimento espiritual dos lares, para que os nossos filhos cresçam em obediência, com bom comportamento nos cultos. São intercessões breves, 1 ou 2, 3 intercessões, nós vamos administrando de acordo com o tempo da reunião, de acordo com a quantidade de crianças que já quis orar no início da reunião, para que a reunião não fique tão extensa. Cantamos um louvor no final e fazemos a oração de encerramento, de entrega ao Senhor da reunião. Quando nós terminamos a reunião, nós entregamos às mães um folheto com 7 versículos, que serão os versículos de leitura semanal. O que são esses versículos? É separado um versículo por dia, para a mãe ler para o filho. Quando ele acordar ou na hora de dormir, ela vai pegar aquele versículo, vai sentar com o filho, vai abrir a palavra, e esse versículo sempre relacionado ao tema da aula, no contexto da aula, ela vai ler aquele versículo para o seu filho. E esse, irmãos, é um trabalho muito importante que nós vamos fazer nos nossos lares, que as mães darão continuidade dentro dos lares. Parece uma coisa muito simples, né? Abrir a Bíblia e ler um versículo para o filho. Mas isso vai muito além do que a gente pode imaginar. É a palavra de Deus sendo proclamada dentro dos nossos lares. E onde a palavra de Deus é proclamada, a cura, a libertação, a renovo, a salvação. Então isso é maravilhoso. É os nossos filhos aprendendo a palavra do Senhor. A palavra, o ensino ficando no coração deles. Criando o hábito de ler, de estudar, de descobrir a palavra de Deus. Acerca dessa questão da leitura dos versículos bíblicos, nós ouvimos o relato de uma experiência de uma mãe com um filho de 1 ano e 4 meses, que todos os dias antes de dormir, ela pegava aquele versículo que foi designado para aquele dia e fazia a leitura com o seu filho. E teve um dia que ela estava atarefada, cansada, ela esqueceu de ler o versículo, de abrir a Bíblia, colocou ele para dormir, apagou a luz, saiu. Lá do quarto dele, ele gritou, mamãe, a Biba, mamãe, a Biba. Lembrando a mãe que ela não havia lido o versículo, ela voltou, pegou a Bíblia, leu o versículo e ele dormiu. Então os nossos filhos já estão criando esse hábito de ouvir e aprender a palavra do Senhor. Uma experiência também que foi interessante para as irmãs gestantes, como o Senhor cuida desde o ventre, né? Uma irmã que estava gestante, ela tinha o hábito de ler a Bíblia para a criança que estava no ventre. Ela lia a Bíblia e explicava o versículo que ela estava lendo, conversando com a criança. E um dia ela parou e pensou assim, será que isso está fazendo efeito mesmo? Ela já havia lido estudos, que era bom conversar com o neném. Ela falou, mas o fato de eu estar lendo a Bíblia e não qualquer outra literatura, será que produz algum efeito com a criança dentro do ventre? Ela ficou com aquele pensamento,
foi para a igreja. Quando ela chegou na igreja, o pastor falou assim: hoje eu vou orar por você. E fez uma imposição de mãos e orou. Quando o pastor acabou a oração, ele entregou um dom. Falou assim: irmã, eu tive uma visão. Eu via que todos os dias um anjo vinha e trazia um maná, um manazinho, e colocava na boca do seu neném, dentro da sua barriga. E quando ele nascesse, ele já conhecia o gosto daquele maná, ele já conhecia o sabor do maná. Então, as irmãs gestantes, né, os recém-nascidos, nós estamos lendo para eles a palavra de Deus, a palavra não volta vazia. E os nossos filhos nascem conhecendo o sabor do maná, porque nós sentamos nos bancos da igreja, nós cantamos louvores, nós ouvimos a palavra de Deus, e enquanto muitas crianças vão dormir se alimentando de literaturas opressivas, de filmes, de desenhos, que trazem tantas coisas malignas, os nossos filhos vão dormir se alimentando da palavra do Senhor, crescendo espiritualmente na presença do Senhor. E essas reuniões que nós fazemos são as reuniões padrões. E de tempo em tempo nós fazemos algumas reuniões especiais. Que reuniões especiais são essas? Quando o Senhor nos orienta, uma imposição de mãos, aí o diácono, o pastor é convidado a vir à reunião para fazer uma imposição de mãos sobre as crianças, sobre as mães. No mês de março e mês de outubro, que é o mês em que toda a obra está orando por crianças, intermediários e adolescentes, que é o mês da evangelização de outubro, nós também separamos, no dia da evangelização, no dia do seminário, uma reunião especial para eles. Utilizamos o tema abordado no mês, enviado pelo presbitério, para trazer um ensino para eles, adequado à faixa etária deles, ao tempo da reunião deles, mas fazemos uma reunião especial para que eles já se sintam inseridos nesse contexto em que todas as crianças estão participando. Fazemos também muitas vezes reuniões de louvores, quando o Senhor dá uma resposta de oração, de uma cura, de uma enfermidade grave, um livramento a uma criança que tem uma experiência. Nós fazemos glorificações na reunião, reuniões de louvor em que trazemos instrumentos, os ovinhos, chocalhos, para eles tocarem, louvarem o Senhor. São momentos especiais que programamos para que eles passem na presença do Senhor. E aí nós temos algumas orientações gerais a respeito do trabalho. A nossa reunião, ela tem uma duração de 10 a 15 minutos. O tempo de concentração dessa faixa etária é muito pequeno. Eles têm uma concentração muito curta. Então, a nossa reunião, ela dura de 10 a 15 minutos. O ensino é um ensino curto. Os louvores, nós cantamos louvores pequenos, para que as crianças possam absorver melhor esse tempo conosco. Então, é um ensino curto, mas eficaz, porque fica guardado na mente e no coração das crianças. Então, a nossa reunião, ela não se estende muito. Se começar a se estender muito, se trouxer um ensino muito longo, vai haver um prejuízo, as crianças não vão absorver aquilo que está sendo passado e nós não vamos chegar ao nosso objetivo. O dia da reunião, ele pode ser definido pela igreja local. Cada igreja vai ver o melhor dia para se reunir com as mães, e aí pode ser definido pelo ministério de acordo com a igreja local. As mães participam juntamente com seus filhos dessa reunião. É muito importante que as mães participem e não deleguem para outras pessoas, né? A gente sabe que a avó ajuda muito, a tia ajuda muito, às vezes um irmão mais velho, mas esse momento o Senhor separou para as mães com os filhos, né? As mães passam o dia, às vezes estão corridas, e a maior parte do tempo que tem com os filhos, às vezes não consegue estar junto, dá uma atenção de qualidade. Então, essa reunião é um momento das mães com o filho, de oração, de estar próximo, de dar atenção. Então, o Senhor quer isso, né? Nosso papel como Ana aqui, né? De estar orando pelos nossos filhos, de estar tecendo a túnica para eles, né? De estar junto com eles, preparando-os para servir ao Senhor. As irmãs responsáveis pelo trabalho são irmãs que serão designadas pelo ministério. As irmãs podem ser professoras de classe ou não. O pastor, né, ele vai consultar o Senhor e, por uma direção do Senhor, ele vai separar um grupo de irmãs e essas irmãs vão estar conduzindo essas reuniões. Cada semana, se revezando, uma irmã vai estar conduzindo esse período junto com as mães, podendo ser professoras de classe ou não. Dons espirituais que o Senhor manifestar durante a reunião deve ser passado ao ministério. Os dons são administrados pelo ministério. E nós temos um diácono responsável que acompanha o trabalho. O diácono que acompanha o trabalho de crianças, intermediários e adolescentes é o que nos auxilia também nesse trabalho. Com as dúvidas, o que nós precisamos, nós recorremos ao diácono. Os recursos que nós usamos nas aulas são recursos
que vem já com orientação do presbitério. O mesmo recurso que nós usamos para as aulas de crianças, intermediários, é o que nós usamos para os pequenos. Lembrando que nós não usamos fantoches, nós não usamos teatros, não usamos figuras humanas, são os mesmos, aproveitamos os mesmos padrões que já vem orientado do presbitério. Nessa faixa etária, eles precisam muito, eles aprendem por meio dos sentidos, exploram por meio dos sentidos. Então, eles precisam ver, ouvir, tocar. Então, nós trazemos objeto, falou da ovelhinha, trazemos um objeto da ovelha. Falou da candeia, trouxemos a candeia para mostrar. Trazemos a figura. Esse contato visual é muito importante, mas seguindo sempre os padrões que são orientados pelo presbitério. E aí nós vamos falar um pouquinho dos benefícios, dos frutos do nosso trabalho. Ao longo do tempo, nós temos feito as reuniões. Uma vez por semana, nós fazemos essas reuniões com as mães, as crianças de 0 a 3 anos. As crianças participam com muita alegria. Nós vemos crianças relatos de mães que perguntam, que falam que já vêm para a igreja, os filhos já perguntam: mamãe, hoje tem a nossa aulinha das crianças, hoje tem o nosso culto dos bebês. Então, as crianças participam com muita alegria. E nós temos visto frutos desse trabalho. E um dos frutos é esse, é o amor das crianças pela casa do Senhor. Eles vêm, eles gostam de participar da reunião, eles aprendem a orar, aprendem a cantar os louvores, aprendem a palavra de Deus, estão crescendo espiritualmente. E aí nós percebemos o comportamento mais reverente nos cultos, as crianças participando, absorvendo melhor o culto, mais atenta à palavra, aos louvores. Também temos visto isso, o fortalecimento espiritual das famílias. Temos testemunho de famílias que estavam afastadas do Senhor e aí, quando souberam do trabalho, vieram à reunião e viram que é isso que eu preciso para o meu filho, é isso que eu preciso para a minha família. Então, mães que estavam afastadas, que cresceram na igreja, estavam afastadas do Senhor, retornaram para poder participar da reunião e começaram a se integrar novamente à igreja, ao grupo de assistência, e hoje estão firmes no Senhor. Temos tido também relatos de salvação de vidas, que as mães, nessa faixa etária, as crianças estão evangelizando. Eles vão no parquinho da pracinha, da praia, encontram um amiguinho, a mãe começa a conversar, fala: olha, lá na minha igreja tem um trabalho, e as crianças se reúnem, elas oram, elas cantam, é para a idade deles, e convida outras mães para virem, as mães vêm e começam a frequentar e se convertem ao Senhor. Então, famílias têm sido alcançadas, têm sido salvas por conta desses pequeninos que têm levado a palavra do Senhor, das mães que estão evangelizando, que dão assistência a outras mães que chegam com crianças pequenas na igreja, que têm sido assistidas por este trabalho. Também como benefício, como fruto do trabalho, nós temos visto uma melhor adaptação das crianças na primeira classe, na classe de 3 anos, né? Como nós dissemos, as crianças vão chegando com os 2 anos e meio, eles já querem sentar na frente com as outras crianças, eles já sabem orar, eles querem cantar os louvores, fazer os gestos. As crianças que já participaram deste trabalho, já foram promovidos para a primeira classe, as professoras relatam que eles já chegam sabendo orar, sabendo ouvir a história, sentar no banco, se comportar durante a aula, porque já foram ensinados desde pequenininhos, começaram desde o bebê a ter esse costume de vivenciar a palavra de Deus, de vivenciar os louvores, a oração. Então eles se adaptam melhor à classe de 3 anos. Então nós não temos tantos problemas com aquela questão de que faz 3 anos, a mãe quer colocar aqui no banco, eu não quero ficar sentado, eu quero ficar com a minha mãe, não. Eles querem sentar, eles querem participar, porque eles já estão entendendo que eles são igreja do Senhor e o papel deles dentro da igreja, dentro do culto. E experiências que o Senhor tem nos dado, irmãos. O Senhor tem nos dado muitas experiências em resposta de oração das crianças, resposta de oração das mães, curas que o Senhor tem operado. Uma das experiências que nós vivenciamos na reunião foi uma mãe que há algum tempo ela não participava da reunião, e ela veio à reunião um dia e trouxe a filha e pediu para que orássemos pela filha dela. Nós oramos pela filha durante a reunião. As crianças oraram, cantamos os louvores. E essa mãe depois, na semana seguinte, ela retornou e trouxe para nós a seguinte experiência. Ela falou: olha, há 6 meses eu não dormi. A filha dela tinha mais ou menos um ano e 8 meses, 1 ano e meio. Ela falou: há 6 meses nós não dormimos na nossa casa, porque ela passava a noite inteirinha chorando e gritando, e nós não sabíamos o que estava acontecendo. Aquele dia que nós viemos à reunião e oramos, ela dormiu a noite inteira. E a partir daquele dia não tivemos mais esse problema. Ela está dormindo em paz, tranquilamente. E ela passou a vir e a frequentar as reuniões. Então o Senhor tem nos abençoado muito neste trabalho. Nós temos tido
grandes experiências com o Senhor. Nós temos visto o crescimento espiritual das crianças, a participação das mães na dedicação, na oração pelos filhos. E com este trabalho, como a irmã Sara falou aqui de Joquebede, né, mãe de Moisés, nós queremos ser assim, como Joquebede. Como igreja do Senhor, o trabalho de Joquebede é o trabalho da igreja. É o nosso trabalho como mães, como professoras. A palavra fala que Joquebede, quando Moisés nasceu, ela o escondeu por 3 meses. E nesse trabalho, os nossos filhos estarão escondidos. Eles serão escondidos em oração, escondidos na palavra da verdade, escondidos em jejum, em madrugada. Os nossos filhos estarão escondidos no Senhor. E a palavra fala que quando Joquebede não teve mais como esconder, ela betumou o cesto e colocou no rio, né? Porque não havia mais como escondê-lo. E vai chegar uma fase em que nós não poderemos mais esconder os nossos filhos. Eles vão crescer, eles vão precisar ir para a escola, ir para as faculdades, eles vão precisar namorar, casar. Nós vamos ter que colocar nas águas do rio para seguir o curso dessa vida. Mas a nossa esperança e a nossa experiência é: os nossos filhos não vão se afogar nas águas deste mundo. Nós não vamos perder os nossos filhos nas águas da prostituição, nas águas do homossexualismo. Nós não vamos perder os nossos filhos nas águas dos vícios, das drogas. Os nossos filhos serão preservados, porque os nossos filhos estão betumados com o selo do Espírito Santo. Os nossos filhos estão cobertos com o sangue de Jesus. Os nossos filhos estão sendo preservados para uma vida eterna em Cristo Jesus. E esse trabalho não começa quando eles têm 9, 10, 11 anos. O Senhor quer dar experiências a eles dentro do nosso ventre. O Senhor quer dar experiências a eles ainda criança. E neste trabalho o Senhor quer nos ensinar a cuidar e a amar as crianças nessa faixa etária. Porque deles o Senhor fará deles pastores, obreiros, diáconos, professoras, servos de valor na sua obra. Amém?